Olá, nessa edição da TV Jornal da Mulher Brasileira, nós novamente temos uma grande honra de conversar com a professora e doutora em psicologia e neurocientista Sandra Chevinski. Ela já fez várias apresentações para nós, tanto por áudio quanto por imagem, né? E hoje a gente tem no meio da turbulência, do trabalho dela incansável, né? Tendo que tanto salvar vidas quanto socorrer as pessoas que estão tristes, né, com as perdas de pessoas, de parentes, enfim, né, as consequências dessa pandemia. Nós vamos conversar com ela hoje, porque ela faz muitos plantões em hospitais, atende toda a questão, né, do lado psicológico das pessoas, das tristezas, né, do luto. Então é muito importante hoje que a gente vai estar conversando com ela, inclusive as prováveis sequelas pós-internação, né? Muito bem, doutora, nós estamos muito gratas por essa oportunidade, né? E é uma honra novamente. Vamos aprender com a senhora, porque a senhora é que sabe do que é que as pessoas sofrem na alma, né? Deixa aí para os seus cumprimentos, as nossas internautas. Beth, que bom estar aqui com você de novo, é sempre uma alegria, você é sempre muito gentil, e com essa coluna que é tão ampla, que tantas pessoas escutam, assistem, e que sempre traz ótimas informações. E acho que é uma oportunidade ímpar, Beth, de falar realmente das consequências e das sequelas que o Covid tem trazido na vida das pessoas. Eu gostaria de começar explicando o que faz o Covid. Numa linguagem bem simples, não com termos médicos, nada disso, mas diferentemente do que se pensa, o Covid não é um vírus da gripe, não é uma gripe. O Covid também não ataca e traz malefícios apenas para pessoas idosas, ou para pessoas que já estão doentes, ou pessoas que têm um histórico, por exemplo, de serem fumantes, de terem bronquite, que é o que no início pensava-se. O Covid, ele é um vírus que a gente chama de sistêmico, porque ele entra no sistema vascular, ou seja, ele está nas veias, no sangue. E pelo sangue, ele vai para todos os órgãos do nosso corpo. Por isso que ataca tanto o pulmão, que ataca tanto o rim, ataca o coração. Agora, essa nova cepa delta tem atacado bastante o fígado também. E esse vírus, ele consegue passar as barreiras de proteção, inclusive do cérebro. Então, eles vão e se encontrou já o vírus Covid até dentro do neurônio. Então, vejam que como ele pega todo o nosso sistema circulatório, ele pode atacar tudo. E ele cria grandes infecções, né? Porque o organismo, para tentar se defender desse vírus, começa a produzir vários reagentes e dentro disso vem a infecção. Por isso também que existem os acidentes vasculares trombóticos ou tromboses em outras áreas. Tromboses nas pernas, tem pessoas que já precisaram amputar os braços por causa da trombose do vírus, do Covid, e inclusive no cérebro, como eu falei. Certo. Bom, eu acho que já trouxe um bom esclarecimento. Como hoje a gente está mais preocupado para entender, né, os comportamentos, digamos assim, tá? Inicialmente, vamos pensar, né, além do pânico da família, aconteceu algo, será que não é? Vai internar, pode ser criança, pode ser idoso. Quer dizer, chega lá e faz o exame, enfim, é Covid, tá? Então, aí a primeira coisa que me parece, assim, que conversando com as pessoas que tiveram irmãos, e, enfim, né, internados, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é que o parente já vai morrer. É uma coisa muito de pânico que já dá na família, né? E acontece, por exemplo, eu tenho uma amiga recentemente que realmente, como a senhora disse, o irmão dela estava bem e no fim atacou sem mais nem menos. Teve um tipo de um infarto, digamos assim, né, inesperado, moço, e no fim ele estaria com Covid no diagnóstico, mas ele se atacou em outro lugar, né?
Bom, aí a família está em pânico, certo? Por quê? Porque o marido já é de mais idade, já é cardíaco, entende? Então a gente está vendo um quadro todo que aí vai entrar na sua área, né? Que é a parte psicológica, o desespero das pessoas, a angústia, a ansiedade. E não sei por que todo mundo só pensa que vai morrer, né? Por que, que a gente não pensa que vai ficar curado também, né? Então tem uns dois lados, assim, da mente humana muito interessante para a gente abordar, porque esse comportamento, né, que já começa a chorar um luto antes de acontecer, tá estranho, não? Olha, Beth, o diagnóstico do Covid, ele realmente é assustador. Então, eu acredito que a ansiedade que as pessoas acabam tendo, é uma ansiedade legítima, porque, como eu digo, ele ataca todos os órgãos, então o risco de morte, ele existe, em qualquer idade. Não só para as pessoas que têm mais de 70 anos, não só para quem tem uma doença de base. A gente não sabe como que o vírus vai atacar e nem como o organismo vai reagir. Então, é claro que tem um impacto emocional muito forte, as pessoas ficam assustadas, ficam com medo, né? E isso tem uma razão de ser. E o que eu acho que é extremamente importante trazer a conhecimento do público é que, assim, além da questão da morte, graças a Deus, tem pessoas que não morrem, mas elas vão ter ainda um longo caminho de recuperação para percorrer, porque as sequelas do Covid, que é dessas sequelas que eu acho importante falarmos hoje, as sequelas são muito cruéis e algumas pessoas, se não cuidarem dessas sequelas, podem virar óbito um pouco mais para frente. Não morre da doença, mas morre da sequela. Então, é muito importante a gente ter todo esse cuidado. É interessante abordar a questão das sequelas, porque eu vi duas formas de entendimento, né? Pessoas Uhum. até que muito influentes na sociedade, dizendo que a intubação que era o grande problema, né, e que realmente considera que ficou com sequelas após a intubação, né, mas que era necessário e tal. Outros dizem diferente, dizem que o maior problema foi na hora que tinha que se defrontar, que estava indo para uma UTI. Então vamos começar do início. A pessoa vai ser internada, ela chegou lá, chegou no hospital, pum, é isso aqui. Como é que é esse pânico nela, na família, o que isso vai refletir e até pode dar, digamos, uma condição de cura, né? Nós estamos diante de um quadro psicológico aí também, não é? Então, a pessoa fica assustadíssima, entra em pânico, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, muitos hospitais até oferecem uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica. Os hospitais ligam sempre para a família para darem as notícias. Alguns hospitais também, psicólogos entram em contato com a família, porque é desesperador. Então, as pessoas internam, algumas vão para a UTI e não são entubadas, outras vão para a UTI e são entubadas. Como o vírus, ele ataca muitas áreas do corpo, como a gente já disse, também acontece dos pacientes entrarem em estado confusional. Eles ficam com confusão mental. Então, às vezes, tem umas outras máscaras que são possíveis serem usadas, mas que os pacientes arrancam, porque eles ficam muito agitados. Então, às vezes, é necessária a sedação e é necessária a intubação por conta dessas questões confusionais que a própria doença traz, tá, gente? Não é culpa do paciente, não é da personalidade do paciente, ele não tem como evitar isso. Isso também é uma consequência da doença. Agora, Beth, você fez a pergunta da intubação. Toda intubação por si só já é muito traumática, não é? Toda pessoa que precisa entubar, ela precisa entubar porque ela já tem uma condição de saúde bastante delicada. Então, a gente precisa entender que tem a questão da intubação por si só,
mas tem também todo o entorno da doença que faz com que a pessoa seja entubada, seja por conta do Covid, seja por conta do infarto, seja por conta de um AVC, de um acidente. Então, tudo isso você tem já uma situação delicada de saúde a ponto de precisar da intubação. E aí, claro, né, que a intubação, a questão do oxigênio, tudo isso também pode trazer algumas consequências para o organismo. Mas o que é interessante a gente perceber que muitos pacientes apresentam determinado padrão, intubados ou não, mas uma grande parte intubadas, que é um padrão muito em função do Covid e da situação de coma, de semicoma, da sedação que eles entram. Eu não estou dentro das UTIs, para dizer, mas o que eu vou contar para vocês hoje é justamente as pesquisas, mas principalmente o que os pacientes, quando saem da UTI e vão para o processo de reabilitação, me contam. Que eu acho que isso é muito interessante e que pode ajudar aí muitas famílias que estão com seus familiares nessa situação. Durante a intubação, e mesmo depois da extubação, alguns pacientes, eles têm aquilo que a gente chama atualmente de vivência realística. Já ouviu falar nisso, Beth? Ainda não. Vamos lá. Estou aprendendo, né? Estou anotando então, aqui. Olha que coisa incrível. As vivências realísticas, eles vivem mesmo situações, não é? O cérebro deles criam essas vivências. Então, tem paciente que percebe que acha que saiu do corpo, que andou pelo hospital. Tem outros pacientes que viram parentes lá na UTI com faca para matá-los. Tem pacientes que conversam com Deus. Tem pacientes que assistem programas e veem notícias, por exemplo, que estourou a Terceira Guerra Mundial. Outros viajam para a China, vão escalar o Himalaia, e eles realmente acreditam que isso aconteceu. Não é? Acham que querem roubar os órgãos deles, né, que os médicos vão matá-lo de qualquer jeito para contrabandear os órgãos. Essas vivências realísticas e que parecem tão reais para eles, são reais, eles sentem todas as sensações. Eles sentem o cheiro, eles sentem o vento, eles ouvem as vozes, eles veem as luzes, extremamente realístico. Isso é uma vivência que, quando a pessoa tem essa vivência mais traumática, alguém lá com uma faca para matá-lo, estourou a Terceira Guerra Mundial, coisas desse tipo, muitos desses pacientes evoluem com o que nós chamamos de estresse pós-traumático, porque é uma vivência que pode traumatizá-los muito. Que é o que você disse, a vivência da UTI, a vivência da intubação, por si só, já acarreta o estresse pós-traumático. Mas agora, com essas questões dessas vivências realísticas, a gente precisa fazer um trabalho bem intenso depois que o paciente sai dessa fase. Compreendo. É uma situação, eu acho assim, como a senhora está dizendo, não é apenas uma preocupação, né, do sistema de saúde, digamos assim, e o que a gente está colocando aqui talvez vai deixar muitas pessoas surpresas de estarem escutando, né, e que talvez ninguém tenha falado, eu pelo menos é a primeira vez que estou escutando, né, mas nós temos aí vários quadros, inclusive as pessoas já com deficiência também, que eu acho que deve ser pior ainda, né, no sistema de internação e posterior, né. Agora, não sei, assim, de tudo que eu li, até fiz algumas pesquisas, passei para a senhora, normalmente está mais no campo psicológico mesmo, após a saída do hospital, né, quer dizer, são mais traumas psicológicos ou desenvolve alguma coisa psiquiátrica, com de certa forma esse relato, né,
quais são outras sequelas que poderíamos ter após essa saída, digamos, cardiológica, o que vai ser? Eu acho que é muito importante a gente falar dessas questões psicológicas que você falou. Então, nós temos as vivências traumáticas, a gente tem o impacto da notícia que teve Covid, a gente tem o paciente, vamos pensar, por enquanto, só no paciente que ficou mais grave. A gente tem o paciente que evolui com uma insuficiência respiratória importante, que fica dependente de oxigênio, muitas vezes, por muito tempo, que basta ele se virar na cama para já ter falta de ar, para já ter cansaço. Alguns acabaram tendo feridas, as escaras, por conta do tempo acamados, a insuficiência renal. Então, são quadros bastante complexos e que trazem, além de tudo isso, o COVID, ele também traz uma perda muscular. As pessoas perdem músculo, perdem força. Por isso que você, nas pesquisas, deve ter visto quantos pacientes evoluem para uma tetraplegia. Eles saem do hospital sem mexerem absolutamente nada. Não levantam o braço, não mexem uma perna, não se viram na cama, totalmente sem movimento e sem força muscular também. Então, precisa ser feito um grande trabalho de reabilitação com esses pacientes. Outra questão importante que acontece é a síndrome da fadiga crônica. Falta de ar, falta de músculo, essa vivência impactante, eles se cansam com muita facilidade. Então, essas são as questões mais físicas também que você tinha perguntado. Agora, os pacientes como o COVID, ele é sistêmico, mesmo aqueles pacientes que acham que tiveram COVID mais leve, que foi um COVID em casa, que só ficou 2 semanas em casa e conseguiu evoluir bem, mesmo essas pessoas estão evoluindo com sequelas. Tanto sequelas de cansaço, de fadiga crônica, perda de massa muscular, como transtornos de ansiedade e transtornos de pânico. Então, o que eu queria deixar claro, que isso não é uma vivência subjetiva, não é um transtorno de pânico ou um transtorno de ansiedade emocional só, ele é uma sequela física também, porque o COVID modificou um pouco o funcionamento cerebral daquela pessoa. Agora, claro que quem já tinha uma tendência para ansiedade antes, isso fica bem mais agravado depois da instalação do COVID. Certo. Isso já são estudos de observações atuais, né, doutora, que vocês já estão nos estudos aí de hospitalização, já chegando a essas conclusões, né? Não só estudo, como é a minha prática diária. Tanto certo. nos 2 hospitais que eu trabalho, 2 grandes centros de reabilitação, do Hospital certo. das Clínicas e do Sírio-Libanês, como no meu consultório. Então, além das pesquisas que vêm de encontro, meus colegas, nós estamos, inclusive, estudando e organizando um seminário para trazer, porque muitos médicos, eu tenho muitos alunos médicos e coisas que me ligam desesperados, porque não sabem como lidar no interior, em outros estados. Por quê? Porque ninguém presta tanto atenção nas sequelas de quem teve o COVID leve. E essas pessoas começam a perder eficiência no trabalho, essas pessoas começam a ter o pânico, elas começam a perder prazos de entregas, de metas e tudo isso, e infelizmente, Beth, algumas pessoas começaram a perder os seus empregos por conta disso. Nossa. Talvez aí também muitas das coisas que estão de violência ultimamente nas famílias, né, que dizem que aumentou bastante, não se sabe por quê, né? Tem até conversamos com um psiquiatra aí, com uma psicanalista sobre isso, quer dizer, aumentou muito a violência nas famílias, de que ponto não deveria de ser assim? Talvez seja essas perturbações
psicológicas que sejam mais leves, por exemplo, a pessoa não chegou à intubação, como a gente está falando, mas teve, né, foi atingido, enfim. Eu conheço alguns homens que a gente, por questão de trabalho, tem relacionamento com eles, né, com a família deles, e muitos tiveram que ficar deitados em casa 2, 3 semanas, 4 semanas, não foram internados, mas também eram como se fossem crianças, né, tinham que estar cuidando deles com muita limitação, não foram trabalhar, nada, ficaram jogados, assim, sabe? Então, Algumas pessoas passam muito mal, Beth. é, Muita febre, muita diarreia, muita dor no corpo, dores de cabeça intensas. As pessoas ficam realmente. E o que eu disse, que é muito comum, mesmo em casos mais leves, é a síndrome da fadiga crônica que permanece por muito tempo depois. Então, às vezes, as pessoas voltam a trabalhar e elas cochilam, por exemplo, elas não aguentam, elas não conseguem prestar atenção, porque essa síndrome da fadiga crônica, e alguns casos associados a muita sonolência, e outros casos, apesar de tudo, associado a uma insônia, que também são sequelas do Covid. uhum. O que eu observei, né, eu falo isso porque a gente também tem aí não só o espaço mulher, mas espaço homem, então os homens também conversam as questões de saúde deles e tal, né, a gente pergunta, tem uma turma muito legal aí, eu sei que um deles, eu fiquei muito preocupada, porque ele não tem uns 30 anos, ele dizia, eu fiquei jogado na cama, eu não consigo nem me movimentar, ele dizia, eu tento levantar minha mão, dói, tudo dói, e assim eu fiquei, né, não sabia o que fazer, conversei com a família, tudo bom, mas ele já estava, sinceramente, ele ultrapassou um mês dessa forma, né? Tinha que dar comida como se bebezinho, assim, mas não internou, quer dizer, ficou ali, entende? Mas agora está trabalhando normal, voltou devagar, né? Mas está trabalhando. Precisa voltar devagar e precisa realmente prestar atenção. Não estou falando especificamente desse caso, eu vou falar dos casos que eu atendo e dos casos, inclusive, que eu acompanho, porque você sabe que eu dou muitas aulas, eu conheço muita gente e muitas pessoas me procuram para falar. Sim, Então, muitas pessoas melhoram, elas acham que elas estão bem, que elas estão tranquilas, e aí essas sequelas, essa questão de ficarem mais atrapalhadas, de terem mais dificuldades de memória, de terem mais dificuldades de atenção, de terem uma série de, que eu falo que realmente elas ficam com dificuldades de organização, de planejamento, elas procrastinam, elas às vezes só começam a perceber que elas estão desse jeito alguns meses depois, não uhum. imediatamente, quando começa a embolar, quando tudo começa a dar errado, entendeu? Isso tanto fazem homem quanto mulheres, Sim, independente. independente de idade, de tudo Independente tipo. de idade, independente de sexo, independente de raça. Que interessante, né? Quer dizer, é uma coisa terrível. E neste caso, tem a condição de recaídas, digamos assim, ou passou essa fase e está curado? Como é que vai ser? Pode ter recaída, não se sabe? Esse é um grande problema, porque as pessoas acham que essas sequelas passarão espontaneamente, que Ah, isso se cura, e a gente não sabe. É melhor as pessoas procurarem ajudas especializadas, tá. entendeu? Esse Porque caso, eu tenho um trabalho de alta precisão, que eu preciso estar muito atento por muito tempo. Por exemplo, um cirurgião, tá? uhum, Eu não posso correr o risco de ter uma desatenção no meu trabalho, certo. O entendeu? motorista também, né? O motorista também não pode. Motorista. Então a gente acaba tendo isso. Olha, eu já tive paciente que saiu do meu consultório e não achava o carro. De repente pensou assim, mas eu sei o que eu estou procurando. Aí precisou telefonar para o familiar para saber que carro que tinha, porque não conseguia lembrar, Ah, entendi. Que entendeu? coisa. Problemas de memória, de achar palavras, de raciocínio, e essa questão da desorganização.
começa a procrastinar, começa a perder os prazos que precisa fazer, fica desatento, às vezes está numa reunião, de repente vira e fala, mas e se a gente fizesse tal coisa? Aí o diretor fala, onde é que você estava? A gente acabou de falar que isso não pode ser feito. A pessoa estava lá, achou que estava prestando atenção e não se lembra dessa situação. Neste caso, o atendimento será medicamentoso, será psicoterápico, vai ser o como a recuperação? Fisioterápico? Como que vai ser a recuperação dessas pessoas? Já se tem as pessoas que perderam o músculo, a parte física, precisa fazer um tratamento fisioterapêutico, lógico, né? Inclusive fisioterapia respiratória. Muitos pacientes vão precisar do atendimento com fonoaudiologia, porque eles não conseguem, eles perdem a força para engolir, então corre o risco de engasgo, corre o risco da comida ir para o pulmão. Outros também vão precisar de muito atendimento por causa do olfato, por causa do paladar. Tratamento com terapeuta ocupacional, porque é isso, o braço perde as forças, precisa, não é, voltar, e também estratégias, não é, para tomar banho, para tudo, né, então são pacientes que precisam aí de uma equipe. Já esses pacientes que a gente está falando dos transtornos de ansiedade e dos transtornos cognitivos, eles vão precisar, às vezes, de medicação, mas eles geralmente vão ter um bom benefício de uma avaliação neuropsicológica e de um acompanhamento com um psicólogo com especialização na área da neuropsicologia. E no caso dessas pessoas, por exemplo, que são autistas ou já sofrem problemas neurológicos, isso aí vai agravar, então como é que vai ficar? Se não tem ainda estudo, né, sobre isso, não tem? Ainda não temos, mas a gente imagina que exista, sim, uma regressão, porque essa população, que já é uma população muito sensível, quando eles têm algum problema de saúde, alguma coisa, eles naturalmente regridem, até do ponto de vista emocional, porque essas situações são muito fortes para eles darem conta de tudo isso. Mas, às vezes, tem alguns que, com todo o apoio, tudo, também se saem bem. Uhum. Eu creio que aqui, assim, no ponto que nós chegamos, né, o que vai ficar é uma segunda fase para a família ou para os cuidadores, eu não sei como que nós vamos dizer aqui, né? Se a pessoa esteve internada, provavelmente vai ter que ter cuidadores, né? Se a pessoa conseguiu ultrapassar essa fase dentro da casa dela, talvez assim, né, um acompanhante, alguma coisa mais no dia a dia, mas me parece que vai ter que ter, sem dúvida, eu até agora não escutei, é a primeira vez que estou ouvindo com a senhora, uma conscientização social, eu diria, tá? De que se tenham paciência com as pessoas e que todos se disponham a colaborar no desenvolvimento dessa pessoa, né? Que ela pode estar sobre esse impacto ainda, digamos, né? A senhora fala do trabalho, então eu digo, bom, as empresas também têm responsabilidades com seus ex-funcionários, enfim, né, que se pararam no tempo e no espaço, agora volta doente. Do ponto de vista legal, eu acho que tem que ter até dentro da empresa um sistema de recuperação dessas pessoas, né? Você sabe que eu fui convidada para falar com alguns médicos que fazem justamente essa questão, né, de saúde do trabalho, de perícias e tudo isso, porque eles queriam entender melhor essas questões das sequelas, justamente porque eles estão lançando normativos, eles estão fazendo campanhas. Eu já falei, por exemplo, para os advogados, foi uma reunião na OAB, para os advogados que trabalham nessas questões trabalhistas, tudo isso, para que isso comece a ser atentado mesmo, e para que as empresas também sejam esclarecidas. Mas é o que você está falando, né, Beth? Você, que é uma pessoa super esclarecida da área de comunicação, e também se surpreende, porque essa parte ainda as pessoas não estão falando. Sim. Não prestam tanta atenção, as pessoas estão prestando atenção nas mortes, que obviamente são dramáticas, eu não estou menosprezando as mortes,
mas eu acredito que precisamos trazer cada vez mais esclarecimentos, porque a gente também conseguiu que menos pessoas morram. Então, quanto menos pessoas morrerão, mais sequelas teremos. Isso é uma lógica, uma matemática que não tem por onde fugir. Será um aumento de pessoas sequeladas. A questão é assim, quais as sequelas que atingiu aquele indivíduo, porque cada um vai ter sua particularidade, mais ou menos isso. Ótimo, isso é importantíssimo frisar. Cada um terá uma particularidade, exatamente. Então, as empresas grandes que têm os seus departamentos de recursos humanos terão que ter um quadro de médicos e peritos, enfim, para poder fazer esse tipo de avaliação, recuperar seus funcionários, né? Porque não vai adiantar nada demitir estes e vai pegar outros no mercado, talvez com um problema mais complicado ainda. Esse ainda tem a memória, tem a prática do que já fazia anteriormente, né? Eu acho que nós estamos diante de um grande quebra-cabeça, eu diria assim, inclusive, para o mundo empresarial, né? Eu acho que primeiros que tem que sair correndo na frente, porque precisam da mão de obra, né? São os empresários, então se juntar as equipes médicas, não é? E procurar saber mais, enfim, porque não vai adiantar nada tirar um funcionário que já tinha um certo conhecimento, botar outro que também pode vir com o mesmo problema, né, sequelado e não tem a experiência. Eu creio que nós temos um novo momento, e é interessante que a senhora está colocando, porque tudo que eu leio, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, e também da organização da Pan-Americana, né, existem muitos estudos, mas sinceramente eu ainda não tinha lido nenhum sobre o aspecto dessa sequela e depois a consequência que isso vai dar nas mãos de obra, né? Eu acho que todos vão precisar trabalhar, ninguém vai. Né? Eu acho que tem que ter uma nova adaptação dentro das empresas. Eu acho que a senhora levantou uma alternativa muito interessante para a Organização Internacional do Trabalho também. Acho que esse momento, a partir da sua pesquisa, né, do que a gente estava conversando anteriormente, a senhora levantou uma grande bandeira que tem que, daqui para frente, todo mundo repensar, né? Fico feliz de ter tido essa oportunidade com a senhora aqui, tá bom? Eu acho que esse seu trabalho, Beth, ele é fundamental, porque é imprescindível divulgar essa informação. Imprescindível. As pessoas não sabem disso, não prestam atenção, elas acham que estão bem. O grande problema é que muitas pessoas que têm dificuldades, elas não percebem essas dificuldades. E elas vão levando as coisas, e é o que eu estou te falando, elas só percebem quando estoura a bomba, entendeu? Ou perde o emprego porque está sem eficiência, ou elas acabam batendo o carro porque tiveram algum tipo de desatenção, ou elas estão saindo, como já houveram o caso de duas pessoas que eu acompanho, que uma entrou no aeroporto e teve uma crise de choro, outra pessoa estava no trânsito, depois não sabia mais para onde ia, o que ia fazer, liga chorando para a mãe fala, mas aonde você está? Ela não consegue dizer um ponto de referência, porque fica totalmente em pânico, mas também com todos os recursos cognitivos ali atrapalhados e misturados. Então, essas questões da organização, essa questão cognitiva, do raciocínio, isso tem pego pessoas, inclusive, que tiveram Covid leve. É impressionante, né? Então, eu creio que a gente está no momento, além de destacar, né, esse seu trabalho e dos seus colegas, mas principalmente fico muito feliz que a senhora trouxe essa sua primeira entrevista aqui com as sequelas e todo esse seu trabalho de pesquisa para a gente, né? Uma honra muito grande. Quem sabe a gente possa ajudar muitas pessoas, né? Porque, inclusive, assim, a questão das crianças, né? Que tem um debate, pega, não pega, tem, não tem consequência, não tem. Você imagina, tudo que a senhora está falando aqui, mesmo que a criança não tenha sido internada, né? Que fosse uma coisa mais leve dentro de casa, mas imagine tudo que ela vai perder daí da capacidade de aprender, né, quer dizer, um retardo praticamente numa criança, né, numa adolescente. Quer dizer, também tem um outro lado, né, que daqui para frente talvez as escolas
vão ter que enfrentar, né? Vão ter professores mais preparados, entender tudo isso. Eu, sinceramente, não ouvi ninguém discutindo em termos de sequelas em crianças, em adolescentes e em fase escolar. Né? E daí também uma ponte, né, para a gente repensar isso aqui, né, doutora? Isso ainda estão em observações. Primeiro, porque as crianças pegaram menos, os adolescentes pegaram menos, não é? Mas existem algumas sequelas, inclusive físicas aí, que já estão começando a falar, começando a divulgar algumas coisas. E eu acho importante lembrar que as crianças e adolescentes terão sequelas, mesmo os que não pegaram o Covid, porque o isolamento da pandemia, a falta de contato social, a falta ali das aulas, essa questão de muitos se perderam nas aulas online, muitos estão vivendo luto, que foi o que você começou dizendo, Sim. logo, né, Muito a entrevista, triste, muito óbito, muita criança órfã. Exatamente. Então, as crianças, independente de Covid, já vão chegar com uma série de sofrimentos emocionais aí, e que realmente os professores precisam de apoio, precisam de trabalho para darem conta. Creio que vai abrir um espaço muito grande também para quem está na área da psicologia, né, que pode entrar nesses nichos agora, digamos, também como alguém que vai tentar recuperar crianças, idosos, os trabalhadores, veja quantas coisas, né? Talvez, não sei, a questão de mulheres em gravidez, qual impacto que possa dar também, não é? Quer dizer, as pessoas que já tinham câncer, de repente vai, né, vamos imaginar, que já, como a senhora disse, assim, a pessoa já tinha um problema cardio e agora acrescentou mais este, né? Então, diabetes acrescentou mais isto. Então, o que é todo esse impacto agora? É quase que fazer um novo estudo de medicina, sem dúvida, né? De psicologia, de tudo, não é? Eu acredito que os problemas vasculares também são bem significativos, né? Quem Sim. já tinha tendências a tromboses, a problemas vasculares, vão evoluir aí com algumas dificuldades, né? E, por exemplo, fala, visão, vai ter alguma alteração? Será assim também? Traz algumas. Fala o que as pessoas reclamam é do esquecimento para achar palavras. Certo. E falar as coisas e não conseguem lembrar as palavras. Isso existe sim, essa já é uma queixa, inclusive em publicação. A gente tem uma brasileira, a Lívia Valentim, que faz uma pesquisa, que ela foi uma das pioneiras dessas pesquisas das questões cognitivas pelo INCOR, e que o trabalho dela foi reconhecido, inclusive, pela ONU. Então, até me surpreende, às vezes, como que os brasileiros não conhecem o trabalho dos próprios brasileiros, né? Infelizmente, né? Fofocas sabem fazer. Mas e a visão? Perde também a audição ou só a parte da fala? Como que fica também? É importante, né, para o trabalho. O que é perdido sensorialmente é o olfato e o paladar. Certo. Visão e audição não tenho relatos. Aí Não. seria uma questão mais a fala mesmo, seria mais a fono, né, que vai ter que estar preparando-se também para A o novo fala mercado. porque eles não se lembram das palavras, não é que eles não sabem falar. Entendi isso. Eles Vai ter não que ser ficam mesmo afásicos. neurologista, né? Eles Eu não sou ficam afásicos, mas eles não lembram. Nossa, como é que chama aquele negócio? Aquilo lá que a gente deita para dormir, sabe? A palavra cama não vem, muitas certo. vezes. Aí vai ser um trabalho, então, de neurologista, psicólogos, neurocientistas, quer dizer, tem que ser esse outro campo agora que se junta, né, para recuperação nesses casos que a senhora está falando agora, né, do esquecimento, da... Que interessante. Deus há de prover, sempre eu acho assim, né, eu tenho O uma que fé muito grande. sabe como eu encaro essa fase? Eu não consigo nem contar para as pessoas como é que eu me sinto. Eu sinto como se a gente estivesse numa situação de guerra. Sim, sem Eu dúvida. realmente sinto isso, como se estivéssemos numa situação de guerra. Pessoal que está na linha de frente, nas UTIs, né? É o pessoal que está, né? São as pessoas que estão na trincheira. Depois, quando vai para as enfermarias, é o pessoal, quando a gente vê nos filmes, aquelas enfermarias do pessoal chegando ferido. E, por exemplo, eu estou naquela fase
de quando as pessoas voltam da guerra e vão para os hospitais de reabilitação com todas as mazelas ali que se Eu tem. acho que é o melhor exemplo que está dando aí, doutora, porque realmente nós estamos muito em falta de exércitos que estejam defendendo a população no momento, né? A crítica é por minha conta. Estou à disposição para responder. Olha, se a gente pensar do exército da saúde, dos médicos, dos profissionais de saúde, eu te garanto, eles estão colocando a vida deles em risco pela Sim. população. Mas Agora, eu vou responder só pelos profissionais da saúde, né? Mas Porque legalmente, constitucionalmente, né, num caso como esse, as Forças Armadas têm que estar junto da população. Me desculpe, mas assim, Constituição é tudo, entendeu? não, Me perdoem, e mas aí a gente pode falar que, na verdade, nós fomos, as pessoas amadas que a gente perde, elas nos foram roubadas. E sim. elas nos foram roubadas por esse sistema governamental. É Sim, sim, isso. sim, eu acho que. Não, e constitucionalmente, sabe, a obrigação das Forças Armadas numa pandemia é estar junto do povo, ajudando, desde as vacinas, inclusive essa questão da recuperação, levar, buscar nos serviços de fisioterapia. Enfim, eu não estou vendo nada disso. Me poupem, me perdoem, né, a minha sinceridade. Mas eu, puxa vida, eu estudei na DESG 3.650 horas, eu aprendi que seria algo assim maravilhoso em termos de segurança nacional, né? E eu tô vendo essa multidão morrendo, essa multidão sem remédio, essa multidão precisando de tratamentos. Como que essas pessoas vão sair de casa sem dinheiro? Vai pegar uma condução como, né? Não vai poder pagar um carro, um táxi, não tem ambulância para todo mundo. Vamos pensar que é uma calamidade pública, sim. É É uma uma ordem. situação, é uma situação de guerra em que as pessoas estão escarnecendo do sofrimento do povo. É Dão lamentável. risadas, brincam, fazem campanhas para que todo mundo tire as máscaras. Isso é aviltante, principalmente para quem perdeu parente, para quem perdeu gente da família. Enfim, é aviltante, é aviltante. E por Mas isso a história, doutora, registra muito, né? Nós temos um trabalho aqui com o professor doutor de História, que é uma sumidade, né? E a gente sempre diz isso, o indivíduo não se dá conta que ele está escrevendo a própria vida dele todos os dias, né? Então, a história que vai julgar, entende? O ridículo, o absurdo, a omissão, né? A incompetência, a corrupção, seja o que for que mas envolveu, né? é, Vai estar lá registrado na sim. história isso. Agora, de qualquer forma, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode da nossa parte, que é o que você faz, né, Beth, quando você transmite informações corretas, quando você busca aquilo que está assim da ponta da ponta da ponta, né? Ah, Porque acho que essa questão que a parte cognitiva e a parte do transtorno de pânico, tudo isso pode ficar alterado, inclusive no Covid leve. Muitas pessoas, quando escutarem essa reportagem, vão conseguir entender um pouco do que está acontecendo com elas e que elas não tinham se dado conta. E sim. aí elas vão poder, de alguma forma, buscar um tratamento, buscar alguma ajuda para que elas vivam melhor e que elas também acabem não sofrendo as consequências dessas sequelas. Eu estou muito grata, muito feliz e muito honrada com os seus conhecimentos, né, que de boa vontade novamente vem aqui como uma cientista comprometida com a vida, né, que eu acho que é o mais importante, trazer esses seus conhecimentos, né, de forma gratuita. A gente foi premiada praticamente com essa oportunidade, né, e quero deixar aqui meu apelo, né, às entidades internacionais que olhem para a senhora como uma grande cientista brasileira e que tenham um contato com vários outros cientistas brasileiros aqui de São Paulo, não sei se do restante do Brasil, mas São Paulo quer ser sempre o carro-chefe, né, de tudo. Está aí um bom momento de ser o carro-chefe na reconstrução das pessoas, né, de oportunidade aos cientistas, ouvi-la, ver, fazer reuniões, né, de grupos e trabalhos contínuos.
E eu gostaria de pedir aos homens que estão envergonhando o Brasil que, por favor, vão achar o que fazer, vão dar um tempo para nós, vai. Tem tanta coisa para fazer no país que está faltando. Eu quero aqui também dar um abraço muito grande aos homens valorosos que estão somando junto, né? Quer na área da saúde, da política, do direito, né? Eu acho que está na hora de todo mundo se juntar, gente. Que vergonheira é essa? Quer dizer, a pessoa tira um PhD para fazer o quê? Ganha votos de não sei quantos para não sei o quê, tem uma patente para fazer o quê? Sabe, gente, vamos começar a partir de hoje, vamos lá, sabe? Escutou isso aqui? Faça um grupo e vamos começar a trabalhar, vou tocar o Brasil para frente, que é o que está precisando, né? Uma reconstrução do país. Olhem quantas crianças, olhem quantas pessoas que vão ficar sequeladas, olha quantas pessoas vão ter dificuldade de trabalho. Será que não tem nenhum amor próprio, amor à pátria, amor ao povo, amor cristão? Não tem nada. É a minha grande decepção se não frutificarmos isso aqui, doutora. Mas eu creio que nós vamos fazer, lançamos uma grande semente. Conclamo as organizações internacionais a que olhem esta pesquisa da doutora Chevinsky. Tá? Peguem isso aqui, levem, estudem, tá? Vejam com quais são as pessoas que estão compondo a equipe dela, e eu rogo que façam alguma coisa importante pelo povo brasileiro, né? Nós temos crianças que vão ficar com problemas, né? Jovens que também estão, né? Mulheres que depois como é que vão engravidar, quais são as consequências. Esses homens também vão engravidar mulheres, quais são as consequências nos sêmens deles, a gente não sabe. É tudo uma incógnita. Então, poxa vida, vamos reconstruir um país de uma forma digna. Né? E eu agradeço muito, doutora, estou muito emocionada com a sua informação, sabe? E eu acho que a gente tem que ter indignação, pelo menos, né? Para não comungar com as coisas erradas, né? A senhora me perdoa, a senhora é uma grande neurocientista aí, mas a minha gratidão em primeiro lugar e a minha indignação em segundo, junto com a senhora. Vamos fazer uma esculhambação, pronto, acabou. Só posso dizer que eu sou tão indignada quanto ou mais. Mas, de qualquer forma, eu agradeço muito a oportunidade, porque eu acho que a informação ela não pode ficar parada, ela tem que correr, ela tem que ser passada para o maior número de pessoas. Então, quem escutar essa entrevista, converse, conte, passe a entrevista para as outras pessoas, porque quanto mais pessoas souberem dessas questões de sequelas e que todos correm um certo risco, melhor. Convocamos a mídia em geral, hein? Escutem isso aqui, comece a cobrar das autoridades também, porque o Brasil é de todo mundo. Quem é que vocês vão ter amanhã depois, como pessoas que vão dar audiência, vão ter interpretação, entender o que estão fazendo na área da comunicação, se a gente não trabalhar agora e salvar essas pessoas, né? Que eu acho que assim, é um trabalho de salvamento, como a senhora disse, né? Tá bom? Minha gratidão, minha querida. Parabéns, honrada. E eu vou procurar passar essa sua informação para outros grupos aí internacionais que são dignos e que amam o Brasil de verdade, com certeza vão trazer um grande apoio ao seu trabalho, à sua pesquisa, tá? É minha gratidão mesmo. Gente querida, um grande abraço no coração, né, na alma. Mulheres, vamos nos juntar, vamos fazer nossa parte, são nossos filhos, são netos, são futuros bisnetos. Pensem bem, né? Então a gente tem todos os parentes, tem gente falecendo, tem gente que já morreu. E aí, nossa, eu todo dia escuto aqui gente chorando porque faleceu um parente, gente. É triste, vamos lá, vamos nos juntar, nós mulheres, né, mesmo? Vamos tocar esse Brasil para frente, não tem quem faça, que olhe com amor o nosso povo, a gente vai olhar e vai fazer. Não é verdade, doutora? Muito obrigada. Eu que agradeço e peço para que todo mundo continue de verdade se cuidando. E, por favor, tomem vacina. A vacina não mata, a vacina não dá derrame, a vacina não faz mal. A vacina que vai salvar a vida. E é uma questão de saúde pública, porque eu pegando Covid, eu corro o risco de contaminar outras pessoas. Eu estando imunizado, eu me salvo e salvo quem eu amo também. Então, muito obrigada, viu? Muito agradecida. Um grande beijo, gente. Até a próxima edição. Vamos lá, eu quero ver quem que vai passar essa informação mais rápido possível para as amigas.
Até a próxima edição da nossa TV Jornal da Mulher Brasileira. Um beijo no coração. Tchau, tchau.